Parabéns aos pais pelo seu dia. É um momento da nossa cultura nacional e cultura ocidental, celebrar o Dia dos Pais. Quando a gente fala Dia dos Pais, pensa que é pai e mãe, não é? Mas os pais, homens, já teve o Dia das Mães e hoje é o Dia dos Pais. Tradicionalmente na igreja, o Dia das Mães é um café da manhã, o Dia dos Pais é feijoada. Por quê? Talvez porque os pais gostam de comer mais, não sei, eu gosto de substância. Bem, e pensando no Dia dos Pais, nós queremos meditar exatamente sobre esse tema. Vamos dar uma pausa nos 10 mandamentos e nós vamos pensar nos pais, porque eles apontam para Deus. Então, quando cumprimos a nossa missão de pais, né, o ser masculino, ele está apontando para Deus Pai. Deus, quando ele existiu, Deus sempre existiu, na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. Certamente eles não tinham essa nomenclatura, Pai, Filho e Espírito Santo. Era Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na eternidade passada, o que significa isso? Antes do mundo existir, antes do universo existir, existia somente as 3 pessoas da Trindade. Tem uma pergunta na filosofia que diz assim: será que o vazio existe? Será que o nada existe? Qual a resposta? Nada não existe. Por quê? Porque sempre existiu Deus, sempre existiu Deus. Quando Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra e criou a humanidade, Deus se revela nesse nome, Pai. Outros nomes também, mas esse nome, Pai. E o ser humano masculino recebe também, né, esse título, esta alcunha de pai. E é nesse sentido que nós entendemos que nós, pais, apontamos para o Pai Celestial com a nossa vida aqui na terra. É óbvio que somos pecadores, mas dependendo da nossa relação com Deus, conhecimento da Bíblia, obediência à Escritura, com a nossa vida, mesmo pecadores e falhos, nós apontamos para os nossos filhos quem Deus é. Até no nosso erro, nós podemos errar e mesmo no erro dizer: olha, filho, isso aqui eu errei, mas Deus, Pai, não erra. Olha, eu posso até lhe decepcionar, mas o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, Ele não decepciona. Então os pais, eles apontam Deus para seus filhos, na sua conduta diária, no seu dia a dia. Isso é importante para que a criança aprenda, compreenda como viver com Deus. E nós queremos refletir brevemente 3 instruções sobre os pais que apontam Deus para seus filhos. Primeira instrução: Deus se identifica como pai aos homens. É óbvio, Deus se identifica, é o nome que Ele escolheu. Isso não quer dizer que Deus é masculino ou feminino. Deus não tem essa questão, né? Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele quis se identificar como Pai, né? Como ele é o Deus soberano. Veja que na Trindade Divina, o Filho se submete ao Pai e veio morrer na cruz para cumprir a vontade do Pai. Deus Pai é o soberano. Pensando na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Pai é quem está no comando. Não quer dizer que Ele é maior do que Jesus. Não quer dizer que é maior do que o Espírito Santo. Os 3 são iguais, né, no seu valor, no seu poder, na sua divindade. Mas na função, Deus Pai é o soberano. Então, Deus se identifica como Pai aos homens, é a primeira instrução. Lá em Malaquias, capítulo 1, verso 6, nós vemos isso claramente. Malaquias 1:6, vamos ver alguns versículos aqui. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? A gente tem estudado no livro de Deuteronômio os 10 mandamentos, e um deles é honrar pai e mãe. E Deuteronômio é um dos primeiros livros da Bíblia Sagrada. Aqui estamos em Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento, já depois do cativeiro babilônico.
e nós observamos o povo ainda desobedecendo. E quando Deus vai cobrar honra do povo, no caso aqui dos sacerdotes, obediência dos sacerdotes, Deus ilustra essa mensagem com o quê? A relação pai e filho. O filho honra o pai. Então, se eu sou pai, cadê a minha honra? Então, está na mente de Deus, filhos honrarem seus pais. E aqui ele fala pai no singular, falando do homem, do marido, do líder do lar, da família. Então, é isso que se espera dos filhos, honrem seus pais. Como é que você honra seus pais? Obediência. É assim que você honra seus pais, ouvindo a instrução. É muito comum, não só das crianças, mas dos pré-adolescentes, adolescentes e jovens, descartar o ensino dos pais, principalmente dos mais velhos. Isso é uma grande tolice, você realmente ser contraproducente, é você se auto-sabotar. Esse momento é exatamente para você ouvir a instrução do seu pai. Por quê? Porque vai economizar sofrimento da sua vida, Seu pai nunca vai querer o seu mal, ele sempre vai te instruir para que você acerte mais do que o que ele acertou. Os pais não são perfeitos, podem errar, mas preste muita atenção na instrução do seu pai, muita, porque não é desinteressado, ele sempre quer que o filho acerte e seja mais do que ele foi nessa sua vida. Mas, obviamente, crianças e os filhos até antes de uma idade de independência, aí é que tem que honrar mesmo e obedecer o pai e a mãe, especificamente aqui o pai. Várias vezes nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele chama Deus de Pai, e Jesus se coloca em obediência ao Pai Celestial. Lá em Mateus capítulo 5, olha o que diz lá em Mateus 5, verso 16, nós lemos assim: assim brilhe, Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós também somos filhos do nosso Pai Celestial, filhos por adoção, não filhos da mesma genética. Só Jesus é que foi gerado do Pai, não quer dizer que ele foi criado por Deus. Não, Jesus sempre existiu, como Deus Pai sempre existiu, mas Jesus é gerado de Deus porque tem a mesma substância que Deus Pai tem. E nós somos, por adoção, filhos do nosso Pai Celestial, graças ao Senhor Jesus Cristo. As obras que fazemos é exatamente para glorificar o nosso Pai Celestial. Obediência, eu obedeço ao meu Pai na terra, meu Pai humano, será mais simples eu conseguir obedecer ao meu Pai Celestial. Obediência é um problema para o ser humano, não devia ser, mas é um problema para o ser humano. Por quê? Por conta do nosso pecado. Ainda em Mateus capítulo 5, olha o verso 44, Mateus 5, 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vi chuva sobre justos e injustos. Você percebe? Por que você vai amar o inimigo e orar por ele? Porque você é filho de Deus. Você assume as características, as qualidades do seu pai humano e seu Pai Celestial e divino. Então, se o seu pai humano, ele obedece à Bíblia, vem para a igreja, lê a palavra, tem vida de oração, prega o evangelho, ama a sua esposa, consequentemente o filho, de modo geral, vai pegar essas características e vai acabar replicando essas características na sua vida. Então, por que pegando a figura de Deus, nosso Pai, por que amar o inimigo? Porque os filhos de Deus amam seus inimigos. Porque Deus, Ele derrama bênçãos até para os inimigos dele, de Deus. Quem são os inimigos de Deus? É todo ser humano que não creu no Senhor Jesus Cristo. É um inimigo do Senhor, porque não quer saber de Deus, ou idólatras, ou ateus, ou tantos outros que não querem saber do Senhor. O que é que Deus faz com esses seres humanos? Deus os mata de cara? Deus os pune assim rápido? Não. Deus dá oportunidade para que se arrependam dos seus pecados. Deus dá o alimento, Deus dá a saúde,
Até a gente tem até muitos salmos que refletem sobre a situação difícil de entender de pecadores tão terríveis prosperarem mais do que os justos. Como é que pode? O malfeitor prospera, o malfeitor nem doença pega, e o justo às vezes está com problema, doença, tanta dificuldade. Deus é tão bom que Ele abençoa até os seus inimigos. E é nesse sentido que nós entendemos que Deus, Ele se identifica como Pai aos homens. Isso indica que o nosso ministério como Pai é algo muito sério, é algo muito importante. E nós, crentes, homens de Deus, devemos usar a nossa vida e o nosso modelo para cativar os nossos filhos, para que sejam obedientes ao Senhor nosso Deus. O ensino é esse. A Bíblia nos ensina, lemos a Escritura, isso é até óbvio. O difícil é ser consistente e coerente na sua vida como pai todo dia. E é por isso que você deve orar, para que Deus lhe dê força, sabedoria, porque você, pai, tem que viver isso todo dia, para que o seu filho tenha você como referencial. E mesmo você sendo um crente dedicado e imitando o Pai Celestial, ainda será difícil o seu filho lhe honrar e lhe obedecer. Mas aí você tem que usar a sua liderança para que esse filho obedeça. Segunda instrução: pais devem buscar imitar a paternidade de Deus. A gente já falou um pouco sobre isso. Todo pai tem que imitar como Deus é pai. Como Deus é pai. O simples e o fácil. Deus é amoroso, Deus é gracioso, Deus é perdoador, e nós como pais temos que exercer tudo isso. Mas existe um aspecto da paternidade de Deus que é muito difícil e que nós não gostamos. Algumas pessoas até não gostam de certos textos da Bíblia, quando Deus é duro, severo e mata muitas pessoas por conta dos seus pecados. Mas esse é um aspecto do Senhor. Ele é justo e a justiça implica que tem que haver disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 5. Olha o que nós lemos em Hebreus 12, 5. E estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E aí diz: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então o Senhor tem esta característica: se Ele ama, Ele vai corrigir. Se Ele ama, Ele vai, e a palavra aqui é pesada, açoitar. Não usem essa palavra em casa, assusta as crianças. Açoitar, mas não é para maltratar, né? É só para mostrar à criança a seriedade do pecado. E eu sei que hoje existem grupos cristãos e evangélicos que discordam desses princípios da Escritura. Aqui é o modelo de Deus. Lá em Efésios 5:1 diz que nós devemos imitar, né, nosso Senhor e ter o mesmo tipo de amor que Ele teve. É verdade, muitos vão por esse caminho do amor. E é bíblico, e é correto. Mas não querem cuidar dos filhos na disciplina. E corrigir aqui tem a ver com a correção física mesmo. Isso é importante deixar claro, né? Não para machucar a criança, mas para que ela entenda a seriedade do pecado. O problema é que você tem só esta vida. Se você errar na educação do seu filho, você não pode voltar para corrigir. Não pode. Você não pode testar teorias. Não pode. Você só tem agora. A Bíblia deixa claro aqui: Deus é assim, logo é assim que devemos corrigir também os nossos filhos. Não há um método mais eficiente, certo? Não vamos entrar nos detalhes do método, mas o problema aqui da Epístola aos Hebreus é que os crentes eram fracos na fé e estavam querendo deixar Jesus e a fé em Jesus. Por quê? Porque estavam sofrendo perseguição dos judeus, perseguição dos romanos, e num período de perseguição perderam suas casas, perderam suas propriedades,
e ficaram numa vida muito complicada, talvez até passando necessidade de alimentos aqui. E o autor da Epístola aos Hebreus deixa muito claro, olha, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Se Deus corrigiu e disciplinou, não despreze isso. Tem algo valioso nisso, isso é importante para o seu crescimento. E o outro aspecto, não desmais quando por ele és reprovado, ou seja, sem vitimização. No popular, sem o mimimi. Se Deus disciplinou e corrigiu, aprenda o que Deus está querendo dizer à luz da sua palavra, fique firme e encare a realidade, obedeça a Deus, confesse pecado, peça perdão e continue. É isso que o Senhor requer de nós. É fácil? Não, mas é a vontade do Senhor. Por quê? Deus corrige quem ama. E a palavra açoite trata de uma correção física. Todos que somos filhos de Deus somos corrigidos pelo Senhor. Quando você passa por um sofrimento, é claro que às vezes é difícil identificar, mas se investigue. Tenha um coração aberto e reflexivo para descobrir o que o Pai Celestial quer lhe ensinar. Mas para nós hoje, no Dia dos Pais, Deus é o modelo. Pais devem buscar imitar a paternidade de Deus. Se Deus, o Criador, cuida dos seus filhos com esse tipo de correção, por conta de pecados ou outras questões tais, isso significa que nós também devemos fazer assim com os nossos filhos. E se você ama muito seu filho, você que é pai, obviamente você não vai querer disciplinar fisicamente seu filho, não vai querer dar a peiazinha no bumbum ali, obviamente, porque você não quer o sofrimento e o choro do seu filho. Mas se ele errou, desobedeceu a sua ordem, a sua autoridade, ou lhe tratou com desrespeito, você tem que fazer isso. Às vezes os pais, eles aceitam certos desrespeitos dos filhos. Não aceite. Discipline na hora. Não tem 3 chances, é na primeira. Por quê? Porque assim como seu filho lhe desrespeita, você, pai, ele vai desrespeitar a Deus. Isso é uma consequência. Isso provavelmente vai acontecer. E não jogue para a mãe. Você faz, você, pai. Aquela criança, Deus pode honrar e ela pode entender. Levei disciplina, peia, mas porque eu pequei e errei. Eu desrespeitei a autoridade dentro da minha família, que é o meu pai. Essa questão de autoridade, irmãos, é muito importante nos dias de hoje. Professores não têm mais autoridade na escola. Às vezes a polícia também não tem mais autoridade. Quem é que vai ter autoridade hoje em dia, daqui a pouco? Ninguém. Se os pais não tiverem mais autoridade, o que é que vai acontecer com a sociedade? Filhos entregues a si mesmos, crianças de 5, 10, 12, 15 anos, escolhem o que fazer da vida, eu sustento, mas ele que decide o que vai fazer com 10 anos? Não. Criança, jovem, quer decidir o que vai fazer da vida? Comece a trabalhar e se sustentar, e aí você decide o que vai fazer da sua vida. Tem que ser assim. Esse é o princípio que nós devemos aprender da paternidade do Senhor. É difícil? É duro? E é duro porque a nossa sociedade está indo por um caminho muito distante do que a Escritura ensina. Tanto que ensinar essas coisas hoje é desconfortável, não é verdade? Não é simples, não é fácil, não é algo que as pessoas gostam de ouvir, mas está na Bíblia. Hoje, de modo sintético, não vamos estender muito, mas temos que imitar a paternidade de Deus aqui, como é dito. E outros textos da Bíblia apresentam isso também. Ainda em Hebreus 12, olha o verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É um absurdo. Qual o filho que o pai não corrige? O pai vê o erro e diz, não, bichinho, deixa lá. Esse filho ou filha vai crescer fraco, sem respeitar seus pais, consequentemente sem respeitar o Senhor e com muitas dificuldades na vida. O alicerce é em casa, não é na escola. Não sou contra a escola. No entanto, pai é que deve dar o norte, o ensino, a orientação,
com zelo, amor e cuidado, certo? E ainda diz no verso 8, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha aqui, que palavra dura, né? Se vocês estão sem correção, se o pai de vocês não corrige vocês, é porque vocês não são filhos de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, se você não corrige seu filho, é porque você não ama o seu filho. De fato, na prática. Entende? Óbvio que não é para corrigir só por corrigir. É quando a criança erra e desobedece ao Senhor. Um pai que disciplina seu filho constrói em suas mentes a submissão que devemos ter a Deus. Para obedecer a Deus, essa submissão a Deus vai ter que ser construída. Todos nós crentes hoje estamos aprendendo a obedecer a Deus. Nós todos desobedecemos, em alguma medida, em algum momento da vida. Mas quando você é educado, ensinado a obedecer, seu pai, fica mais simples obedecer às instruções do Senhor, como ditas na Bíblia Sagrada. Olha o verso 9. Além disso, Hebreus 12, 9, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? A lógica é essa. Se eu tenho na terra o meu pai físico aqui, que eu respeito e obedeço, vou obedecer muito mais ao Senhor. Mas se o meu pai terreno, aqui é o argumento inverso, né? Se eu não obedeço o meu pai terreno, não respeito o meu pai terreno, como eu vou saber obedecer a Deus? Não é verdade? Então, o princípio é esse. É óbvio que Deus transforma o coração dos filhos, e tem filhos que têm pais que não obedecem a Deus, e os filhos obedecem a Deus. Deus opera verdadeiros milagres, é milagre de Deus. Mas a ordem natural e normal é esta. Então, os pais têm que instruir, corrigir, isso é uma forma de amar seu filho. E o filho, obviamente, vai crescer, desenvolver, de modo a ser mais obediente ao Senhor, pelo exemplo do seu pai. Verso 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, os nossos pais terrenos. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, não parece, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, a disciplina, quando um pai vai lá, dá uma peia no bumbum da criança, ela, na hora, não é agradável. Ninguém vai gostar. Nem o pai gosta, nem a criança gosta. Óbvio que deve ser cercado de instrução, essa disciplina, instrução e amor, né? Às vezes o pai chora mesmo, e não tem problema, é normal, mas tem que acontecer. E o que é que vai acontecer? No momento é difícil, mas com o passar dos anos, vai diminuindo a disciplina e se torna algo alegre, produz um fruto. Aquela criança vai aprendendo a ser mais obediente. Olha, irmãos, não tem nada que substitua o método bíblico, isso não é cultural, é supracultural, está além da cultura. E pais, não testem para ver se a pedagogia moderna e o construtivismo e tantas outras teorias vão funcionar melhor. Olha, não vai. Então, siga a instrução da Escritura. E diz mais, verso 12: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Deus disciplinou vocês, crentes que receberam a epístola aos Hebreus. Vocês estão fracos na fé, sofreram perseguição, perderam tudo dos seus bens, se restabeleçam. Fiquem firmes. A disciplina de Deus tem um proveito. Aprendam com a disciplina do Senhor. É a mesma instrução para as crianças, né?
aqueles que ainda estão debaixo da instrução do seu pai, ainda recebendo disciplina. Óbvio, numa certa idade, não tem mais como ter essa disciplina, mas tem que aprender, né, a se levantar e a caminhar, e assim rapazes e moças fortes vão ser formados dentro de uma família cristã e bíblica. Então a disciplina, ela vai ajudar a temer a Deus. E a terceira e última instrução é que o relacionamento entre pai e filho aponta para o nosso relacionamento com Deus. Então, seu relacionamento com seu filho vai ajudar você a ter um relacionamento com Deus, tanto do pai quanto do filho. E nós observamos isso em alguns textos dos evangelhos, lá em Mateus capítulo 11, verso 25. A confiança entre pai e filho é resultado de uma intimidade tal que não conhecemos bem. Olha Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quer revelar. Então veja que há um relacionamento íntimo entre Deus Pai e Deus Filho, e só vai conhecer o Pai aquele a quem Jesus quer revelar esse relacionamento para Deus Pai. É algo íntimo entre Pai e Filho, e nós recebemos pela fé no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João 10, 29 diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Óbvio, pessoas distintas, mas a mesma mente, a mesma vontade, o mesmo desejo, o mesmo querer, mesmo que Deus Pai seja soberano e Deus Filho é aquele que está obedecendo à vontade do Pai. E João capítulo 3, verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Relacionamento de intimidade. Você só tem Deus Pai se tiver Deus Filho. Você não pode pular Jesus e dizer, não, Deus Pai é meu Deus. Não pode, só Jesus te liga a Deus Pai. Isso mostra o relacionamento íntimo entre o Pai e o Filho. E o Pai confia no Filho. Por quê? Porque o Filho obedece o Pai. Nas relações humanas é basicamente assim. Nós temos que imitar esse tipo de relacionamento. Só há confiança quando há obediência. Se o filho não obedece, como confiar no filho? Se o pai não dá um bom testemunho, ou não é um homem temente a Deus, onde o filho vai encontrar o seu referencial? Percebe? Ainda, um filho deve amar tanto o seu pai que vai querer fazer a sua vontade. É o caso de Jesus também, lá em Mateus 12:50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quer ser irmão de Jesus? Obedeça a Deus. Aí eu já ouvi muitos discursos bonitos, lindos, de testemunhos. Não, amo a Deus, Deus é a minha vida, né? Amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Na vida do dia a dia, é uma pessoa, um indivíduo que não quer saber de Deus, que não ama, que não obedece, que não cumpre o que a Escritura diz. É um discurso vazio, porque se na vida, na prática, você não obedece, como você pode dizer que realmente ama a Deus? Jesus deixa muito claro: quer ser meu irmão, quer ser da minha família, obedeça a Deus. Tá? A relação entre pai e filho é muito estreita, percebe? Por quê? Porque o filho faz a vontade do pai. Lá em Mateus 26:42 ainda, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. O cálice é a ira de Deus. Jesus pronto para beber do cálice, fazer a vontade do Pai. Óbvio, muito difícil, né, receber a ira de Deus na cruz, mas estava pronto para obedecer. Sei que os filhos, às vezes, têm dificuldade de obedecer às ordens dos seus pais. Às vezes é difícil, mas obedeça. Se é a ordem do seu pai, se é o querer do seu pai, mesmo que você não entenda,
obedeça. Por quê? É o seu pai. Foi a autoridade que Deus colocou na sua vida para lhe instruir e lhe orientar. Nós, como pais, apontamos Deus para os nossos filhos. Devemos ensinar a Bíblia, cultos domésticos, ou levando para a escola ou trazendo da escola, levando para um local ou trazendo para um local, na igreja, fora da igreja, nós devemos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Mas mais do que ensinar o texto bíblico, nós temos que encarnar o texto bíblico na nossa vida. Nós temos que imitar o exemplo do nosso Pai Celestial, para que os nossos filhos entendam como é obedecer a Deus. Isso vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos? Será que quando a criança tiver 10 anos ela aprendeu tudo? Certamente não. Isso vai ser durante toda a vida. Ser pai é você instruir seu filho nos caminhos do Senhor Jesus, todo e cada dia, durante toda a vida que ele estiver sob a sua responsabilidade. Cada atitude sua, né, cada respirar, né, cada comportamento, e certamente nós vamos falhar em muitos momentos. Mas, apesar dessas falhas, se você, pai, tiver na sua mente, na sua cabeça, o alvo que você quer seguir, que é imitar Deus Pai, certamente o Senhor vai ter misericórdia, certamente o Senhor vai nos perdoar quando arrependidos confessarmos os nossos pecados, e o Senhor vai nos capacitar a sermos os melhores pais que podemos ser dentro da vontade do Senhor para os nossos filhos. Sei que aqui já tem aqueles que já criaram seus filhos, né? Essa época já passou, mas todo homem que foi pai, e até aqueles que ainda não foram, né, tem a tarefa da instrução. Você sempre pode instruir e aconselhar, né, jovens, crianças. Às vezes a criança, pré-adolescente, está meio triste com seu pai, não quer muita conversa com ele, e aqui na igreja ele pode se aproximar de você, né? E você pode instruí-lo para que ele obedeça, né, seu pai, para que ele quebre o coração, para que ele esteja seguindo a orientação do seu pai. Parabéns aos pais, é um grande ministério, é um ministério incrível e maravilhoso, e de muita recompensa. No final das contas, Deus é que opera graciosamente para com os nossos filhos. Temos que fazer a nossa parte, mas está tudo nas mãos de Deus, né? Não conseguimos fazer sozinhos. O Senhor, que é o Deus todo-poderoso e gracioso, é quem protege os nossos filhos, livra-os do mal, os conduz por um caminho excelente. Então vamos orar para que o Senhor cuide dos nossos filhos e nos fortaleça, de modo que nossas famílias glorifiquem e testemunhem do nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai amado, pela bênção de hoje, pelo tempo maravilhoso, onde podemos celebrar a vida dos pais. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que no nosso ministério aqui na terra estejamos obedecendo a Tua palavra, amando os nossos filhos, sacrificando-nos pela nossa família e testemunhando, ó Pai, de Ti. O Senhor sabe dos nossos pecados, falhas e erros. A liderança do lar, o pastorado da família, certamente é bem pesado para quem leva isto a sério. Então, Senhor, nos fortalece, capacita-nos para que consigamos cumprir esse ministério cabalmente. E cuida dos filhos, dos nossos filhos aqui, para que eles entendam certas atitudes, muitas vezes firmes, certas atitudes, muitas vezes de orientação e até de disciplina, necessárias para a formação do caráter e para a aproximação da criança e do jovem do Senhor. Dá essa sabedoria, Senhor Deus, para que eles entendam, obedeçam e sigam confiantes na nossa liderança, que replica, ou pelo menos tentamos replicar, a liderança do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por cada família aqui, tantas bênçãos que o Senhor derrama nas vidas de pais, filhos, mães, netos, avós, sobrinhos, todos aqui representados. Cuida da tua igreja, ó Deus. Só o Senhor pode verdadeiramente edificar e fortalecer o teu povo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.